Oi, gente! Tudo bem por aí? Jaclay chegou para a hora do conto. Vamos começar hoje o capítulo 15 do livro de Jó. Nós vamos começar a segunda parte do diálogo, dos diálogos entre os amigos e Jó, né? Nós terminamos a primeira etapa, cada um falou, Jó se justificou, depois Jó se justificou diante de Deus e agora vamos começar com Elifaz de novo. O primeiro amigo que quebrou o silêncio. Nem sei se foi bom ou ruim, né? Eu acho que foi ruim quebrar o silêncio. Eu tô com... dando pra ver aí, né? Eu tô com um chazinho aqui. Ai, gente, porque eu continuo resfriado, tomando chá pra ver se melhora a minha expectoração. Mas vamos lá, como eu disse, nada vai nos atrapalhar de ler, né? De lermos a palavra de Deus e começarmos com a segunda parte, né? Do diálogo aqui. Vai ser legal. Deus abençoe a gente, que a gente aprenda coisas novas, que a gente aprenda como não ser também, né? Que é o que mais a gente está aprendendo com os amigos de Jó, é como não ser, né? Eu, pelo menos, estou. Eu não quero ser essa pessoa religiosa que oprime as pessoas, né? Que acusa, que julga as pessoas. Eu espero que você também, que está me acompanhando aqui, pense assim, né? Que você não quer também ser uma pessoa que julga os outros, né? Porque dói, machuca. Mesmo que você seja certo, dói. Não vamos causar dor nos outros, né? Ai, vamos lá. Então, Elifaz, da região de Temã, em resposta disse, depois que Jó se justificou, né? Jó foi o advogado de defesa dele lá no tribunal, ele, Deus, vem Elifaz e fala: Jó, um sábio não responde com palavras ocas. Não fique inchado com opiniões que não valem nada. Quem é ele para falar isso? Já não tenho. Mas enfim, né? Quem são várias pessoas que falam as coisas com a gente não sabem nada. É igual um ditado que diz, né? Você tem que calçar o sapato da pessoa para depois você dar opinião na vida dela. É exatamente isso aqui. Aí ele está falando para ele que ele tá inchado, né? Porque como ele falou muito bonito, fez uma oração bonita, o outro já tá com ciúme. Já falou que ele tá inchado falando coisas bonitas, né? Ai, ai. Um sábio não falaria palavras inúteis e nem se defenderia com um argumento sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso, tá vendo? Ele tá se denunciando aqui, ó, tá se entregando. Você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Nossa, que mentira! O Jó está o tempo todo orando. Nesses 2 últimos capítulos que nós lemos, é Jó falando com Deus. Isso é oração. Falar com Deus é orar. E agora ele vem falar isso, que se dependesse de Jó, ninguém mais orava a Deus. Ai, deve doer demais essas injustiças, as pessoas falando coisas que você não é, que você não faz. É difícil, Jó se lascou mesmo, né? Porque além de tudo que ele está sofrendo, ainda tem que ouvir isso ainda. É uma dor no corpo e na alma, né? Ai, ai. Versículo 5. Você fala assim por causa do seu pecado, acusando, acusador. E procura enganar os outros com as suas palavras. Está falando do que ele faz, né? Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Ele está chamando Jó de orgulhoso, né? Porque Jó fez aquelas orações bonitas, né? Você está se achando diante de Deus, né? Você acha que você é o primeiro ser humano? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Jó falou justamente o contrário, né? Vocês acham que vocês são sábios, sozinhos, e eu não sou. Eles estão acusando Jó de não ser sábio, né? Será que você sabe o que nós não sabemos? Ou compreende as coisas melhor do que nós? Sim, nesse caso aqui sim, porque
Jó sabe que ele não tinha um pecado pontual, que ele não merecia todo aquele sofrimento. Jó sabe disso. E os amigos não sabem. Então Jó tem esse conhecimento de que o justo também sofre. E os amigos não têm esse conhecimento, eles não sabem. Eles não acreditam nisso porque eles não vivem, não estão vivendo. Eles não estão calçando o sapato de Jó, né? Ele compreende as coisas melhor do que eles, pelo menos nesse sentido de sofrimento, né? O que sabemos, nós aprendemos com pessoas idosas, que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Bah, não foi não, delicadamente não, ele faz. Jesus, não foi delicadamente não. Senhor, falar que os filhos dele morreram, aquele ali tá engasgado na minha goela, né, do Bildade. Que os filhos dele morreram porque pecaram, que mereciam, ou outros, Zofar falando que que Jó estava sofrendo menos do que ele merecia. Gente, não foi delicadamente não. Ele faz, meu filho, você é do mal, cara. Não quero ele faz na minha vida, jamais. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Nossa, o cara tá sentindo uma dor, perdeu tudo. A mulher dele mandou ele morrer. Só faltava ele ter olho de amor, que daí era débil mental, né? Por que essa revolta? Essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Gente, o cara tá sofrendo horrores. Ele se queixa até pouco. A gente, por bem menos, a gente se queixa bem mais do que Jó. Que a gente não tem condição de mensurar a dor de Jó, né? Porque tudo que podia ele perdeu, inclusive a saúde e os amigos. Deus está mostrando também para ele, né? Os verdadeiros amigos dele. Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos, e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano, imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Daí aqui ele mesmo se contradiz, né? Porque se Jó está sofrendo porque ele é pecador, e ele está falando que quem é puro diante de Deus, todos somos pecadores, ele está afirmando, por que ele não está sofrendo tanto quanto Jó? Já que não existe justo, não existe uma pessoa que não peque, ele mesmo está falando. Será que alguém pode ser puro diante de Deus? Pode ser correta? Vocês entenderam o que ele fez aqui? Ele tá falando, você está se achando muito santo, muito puro, mas ninguém é puro. Então por que eles não estão sofrendo igual Jó? É um caso a se pensar, né? Ele faz. Né, coleguinha? Aí olha o que ele fala. Quem é mau sofre a vida inteira. É mentira. Gente, é mentira. Quanta gente má a gente vê. Eu vou entrar no assunto polêmico agora, mas olha, cara, é revoltante. Essa semana eu li sobre aquela criatura que não pode falar que aquilo é um homem, que deu 61 socos na cara da moça. Com certeza vocês já viram essa história horrorosa. Se não viram, esqueçam o que eu tô falando. Mas enfim, o rapaz fortão deu 61 socos violentos no rosto da moça dentro de um elevador. Cara, é um monstro, gente. Cara, eu vi aquela cena, aquele vídeo, eu fiquei... Bah, esse cara é um monstro. Ele é um monstro imparável, ele é terrível. Ele é terrível. E sabe o que aconteceu? Tá meu nariz escorrendo aqui, desculpa. Ele tem cartas, milhares de cartas de mulheres e homens também, escrevendo, querendo ter um relacionamento com ele. Falando que ele tá certo, que ele é lindo, maravilhoso, perfeito, amado, que tá esperando ele lá de fora, que vai ajudar, que vai pagar as causas dele. Aí você olha isso aqui e você fala, gente, pelo amor de Deus, como assim? Como assim? Aí tem eu não sei o nome da doença, tem uma doença psicológica lá das pessoas que gostam de pessoas violentas e assassinos, né? Tem um troço lá, tem uma doença do demônio lá na cabeça dessas pessoas. Mas olha bem, é exatamente isso que ele está falando.
Que diremos do ser humano que é imundo, nojento e que bebe o pecado como se fosse água? Isso é beber o pecado como se fosse água, né? Querer se relacionar com a criatura dessa? Ai, Deus me livre. Mas enfim, vamos voltar aqui. Já estou me distraindo. Escute, Jó. Eu vou explicar, eu vou contar aquilo que eu tenho visto. O bonitão do Elifaz está falando. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com seus pais. E estes moram numa terra que não recebeu influência de estrangeiros. Você vê que ele é partidarista, né? Quando ele fala não recebeu influência de estrangeiro, quer dizer, está pura a família, né? Os ensinos estão puros, não estão contaminados. Por isso que Deus nos adotou. Nós somos estrangeiros adotados. E na época a adoção era mais importante do que a filiação, porque quando você tinha um filho, você poderia doá-lo, poderia levá-lo para a igreja, igual a Ana, né, doou Samuel lá para a igreja. Mas quando era adotado, não. Quando era adotado, era sua responsabilidade, era faca na bota, você tinha que arcar. E nós somos filhos adotados do Senhor. Quando eu descobri isso, eu achei muito legal. Mas aqui, vamos voltar? Eu vou explicar, eu vou contar aquilo que eu tenho visto. Os sábios ensinam verdades que os seus pais aprenderam já ali. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. É verdade, gente, isso aqui? Aquele que é mau e que persegue os outros sofre atormentado a vida inteira. Olha, só se sofrer atormentado mentalmente, né? Porque tô te contando essa história desse homem, endemoniado aquele homem, não tem nem... Nossa Deus, eu li um comentário em um desses posts aí que falou assim, tá eu e o diabo aqui debaixo da coberta, desesperado. Eu ri, gente, Deus me perdoe, mas eu ri. Porque uma coisa daquela tão bizarra assusta até o diabo mesmo. Claro que não, né, que o diabo é mais mau, mas enfim. Aquele que é mau e persegue os outros sofre tormentos a vida inteira, não acontece isso. Tem muita gente que é psicopata, que é narcisista. A pessoa faz o mal para os outros de propósito, para ver a pessoa sentir a dor. Faz de propósito, gente. E não fica atormentado, não sofre, não se arrepende. Você viu aquele outro rapaz que matou a esposa e foi lá na frente do juiz, o juiz falou 29 anos de prisão. Ele falou só? Ele debochou e ainda ameaçou a irmã da outra. Vocês devem ter ouvido também. O mal não fica atormentado. Ele é mau, ele não sente, ele não tem sentimento. Um cara afrontar um juiz desse jeito, eu nunca tinha visto aquilo. Até o juiz ficou de... Falar igual os gaúchos, caiu os butiá do bolso. Butiá é uma frutinha, pra quem não conhece, uma frutinha redondinha, parece uma bolinha de gude. Antigamente eles usavam no bolso. Essa é a história que me contaram, né? Você que é gaúcho, explica aí embaixo. Mas o mal não sofre atormentado. Ele atormenta o resto da vida dele, mas... Alguns talvez sim, né? Mas a maioria dos maus não. Vozes de terror enchem os seus ouvidos. Quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Verdade. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. O que ele está falando aqui? Das orações de Jó lá na frente, no 13 e no 14, né? Que Jó briga, confronta, se expõe abertamente, ele se entrega diante de Deus e fala tudo que está dentro do coração dele. Ele vomita tudo que ele sente, assim, de mais terrível na vida dele. Aí ele está falando para ele, você fica afrontando Deus, você vai, tudo isso aqui de ruim vai acontecer, os urubus estão te esperando para devorar seu corpo, desculpa aí. Implicitamente ele está falando isso de Jó. Que tristeza, né, ter amigo assim. Tudo isso acontece quando alguém levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso, igual você, Jó. Nas entrelinhas está escrito isso.
Ele é rebelde e protegido por um pesado escudo, ele se joga contra Deus. Está falando de Jó. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Não é, gente. Jó não era assim. A Bíblia diz, a gente leu ali, que ele ajudava muitas pessoas. Até os próprios amigos falaram, as pessoas vinham te pedir ajuda, você ajudava todos. Os funcionários dele também morreram. Ai, ai. Se o homem mau conquistou as cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. Ele não ficará rico por muito tempo, ele perderá tudo que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. Aqui ele está falando que Jó afrontou a Deus, desobedeceu, usou um escudo pesado contra Deus, falou mal de Deus, levantou a mão contra Deus, desafiou a Deus, por isso que ele perdeu as casas, os carros, os filhos, a esposa, a saúde, e está perdendo os amigos aqui agora. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele secará antes da hora. Ué, ele falou que não era agora. Como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá as casas dos desonestos. A gente leu lá no capítulo 2, eu acho, que o fogo, né, caiu o telhado da casa dos filhos dele, né, que eles estavam reunidos lá. Aí ele está usando essa mesma palavra aqui contra Jó, né? Ai, que tristeza. E são os nossos melhores amigos que podem, né, que têm o poder de nos ofender, de nos magoar, porque eles conhecem os nossos erros, as nossas dores, os nossos pecados, porque são amigos, né? Você vê, ele sabia que um fogo tinha tomado conta da casa, derrubado o telhado em cima de todo mundo morrido. Ele vem e fala, ó, os maus, chamando Jó de mau, não terão descendente, os maus não terão descendente, e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Está chamando Jó de mau e de desonesto, porque toda a descendência dele morreu. Os filhos dele todos morreram, ele ficou sem ninguém. Eles planejam maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros. Nossa. E assim terminamos o capítulo 15, com ele falando um monte de asneira aqui. Um monte de asneira. Irritante. Igual quando você é confrontado também com coisas erradas pelos seus amigos ou gente da sua família. Com certeza são pessoas de perto que te ofendem, que te magoam, que te ferem. Porque estão perto, né? As pessoas que estão longe não tem como te magoar, te ofender, te ferir. São as pessoas que estão perto, igual os amigos de Jó ali que estavam com ele por 7 dias em silêncio. Aí abre a boca e começa a falar esse monte de loucura, chamando Jó de tudo quanto é nome. Jó não merece isso. Não merece. Ou merece, né? Ou merece porque nós merecemos o que é ruim. E Deus, pela sua infinita graça, nos oferece a salvação, que é uma graça, né? Um favor imerecido, né? Ele enviou Jesus como um presente pra gente, como um advogado de defesa, né? E assim terminamos esse capítulo, com raiva de ele faz. Beijando seu coração e até amanhã no capítulo 16. Tchauzinho.